Just a second, please. Okay. So, and now we are live. Ok, bom dia a todas e a todos. Meu nome é José Ricardo, eu sou CEO do Lead China. Estou muito feliz hoje em apresentar aqui esse incrível webinar junto com o nosso filiado, a Deloitte, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas Chinesas, com o Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, para falar sobre o modo de auxílio às empresas chinesas a operarem no Brasil, né? Tendo uma compreensão aí generalista sobre o impacto tributário nos negócios. Aqueles ouvintes que estão ingressando agora, vocês têm aí a opção ao lado direito na barra inferior em clicar em português ou optar pelo chinês. Então, vamos começar aqui o nosso webinar da Deloitte, da ABEC, da CCPIT e do Lead China, passando a palavra, em primeiro lugar, aqui ao Dr. Everton Gabriel Monesi, que é o chairman do Lead China. Por favor, Dr. Everton, seja muito bem-vindo. Peço apenas para tirar do silencioso o seu microfone. Seja muito bem-vindo. Obrigado, José Ricardo. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Radim, cônsul comercial do Consulado Geral da República Popular da China em São Paulo. Ilustríssimo senhor Guo, diretor-geral do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, CCPIT. Ilustríssima senhora Vi Lin, sócia líder do Chinese Service Group da Deloitte. Ilustríssima senhora Renata Brito, ilustríssimo senhor Yuri Amorim, ilustríssimo senhor Daniel Macedo, sócios da consultoria tributária da Deloitte, pelo qual cumprimento a todas as autoridades, empresários sino-brasileiros hoje aqui presentes, incluindo-se palestrantes e ouvintes. Em nome do Lead China, eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse importante evento, realizado em parceria com a CCPIT, com a ABEC e com a Deloitte, dada a relevância do tema sobre o impacto tributário nos negócios. Quando falamos de custo Brasil, que de acordo com a Confederação Nacional de Indústria, retira 1,5 trilhão das empresas instaladas no Brasil, representando 20,5% do produto interno bruto nacional, não podemos deixar de lado um de seus maiores vilões, o custo tributário. Ao nos referirmos ao custo tributário, não falamos somente da carga tributária, mas também dos 92 tributos vigentes no país, sendo certo que nessa lista fazem parte impostos, taxas e contribuições diversas. Pois bem, para cada um desses tributos temos suas obrigações acessórias, ou seja, guias e informações que devem ser fornecidas aos fiscos. Estima-se que, no Brasil, a cada 200 funcionários, um colaborador trabalha na área fiscal, sendo que, a título exemplificativo, nos Estados Unidos, essa proporção é de 1 para 1.000 e na Europa 1 para 500. Isso quer dizer que o pagamento dos tributos é uma pequena etapa de um caminho tortuoso, complexo, arriscado e extremamente oneroso para os empresários. O Banco Mundial divulgou relatório no qual afirma que as empresas brasileiras gastam cerca de 1.958 horas para cumprir todas as obrigações acessórias exigidas pelo fisco. Isso é aproximadamente 82 dias no ano. Além disso, caso o empresário erre alguma dessas obrigações, alíquotas ou qualquer informação, será punido com aplicação de multas. Por relevante, podemos nos valer de um tributo emblemático, o IPI. Para verificar a incidência do IPI, temos que acessar o TIPI, Tabela de Incidência do IPI, que consta milhares de alíquotas e de produtos. Nessa tabela temos produtos que se assemelham mais com tratamento tributário diferente, alíquotas diferentes e até mesmo prevendo a não incidência. Para não correr o risco de enquadrar o seu produto na posição errada da TIPI, considerando a possibilidade de autuação fiscal, os empresários se veem obrigados a contratar empresas especializadas para fazer tal enquadramento, elevando ainda mais o custo do produto industrializado. Diante disso, temos que o custo tributário está sim relacionado com a alta carga tributária,
mas também com a complexidade do sistema tributário nacional, que gera extrema insegurança aos empresários, gerando desconfiança do mercado externo e afetando os investimentos em nosso país. Assim, esse evento de hoje, dentre diversos outros a serem organizados pelo Lead China em parceria com a CCPIT, com a ABEC e com a Deloitte, tem como principal escopo a aproximação do empresariado sino-brasileiro e o conhecimento mais aprofundado sobre o ambiente de negócios no Brasil. E falando de aproximação, vale dizer que China e Brasil completaram em 2021 47 anos de profícuas relações diplomáticas, uma parceria ganha-ganha de respeito mútuo, soberania e de não intervenção nos assuntos internos do outro país. E desde 1974 tem dado sinais cada vez maiores de intensificação, especialmente no tocante ao comércio e investimentos. Vale dizer que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a desenvolver comércio bilateral com a China, em nível acima de 100 bilhões de dólares. O gigante asiático é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. A China e o Brasil são interdependentes e podem se beneficiar substancialmente dessa relação ganha-ganha, vez que essa relação sul-sul é vista por ambos os países como uma relação estratégica de longo prazo, pacífica e sem histórico de guerras, sendo nítida a intensificação do comércio, o aumento do fluxo de investimentos, a promoção de parceria concreta e a efetiva integração para atingirem resultados mutuamente positivos. Em que pese o Brasil ter rompido pela primeira vez na história a marca superior a 100 bilhões de dólares em importação e exportação com a China em 2020, o comércio bilateral sino-brasileiro continua crescendo exponencialmente, já atingindo a cifra de 115 bilhões de janeiro a outubro de 2021. Mas não é só a corrente comercial que merece destaque. Nos últimos 10 anos, a China investiu 110 bilhões em investimento estrangeiro direto, IED, na América Latina, tendo o Brasil absorvido 60% do total desses investimentos, especialmente nas áreas de infraestrutura, energia, óleo e gás, mineração e economia digital. Se falarmos sobre distância entre os dois povos, podemos apenas nos referir à distância territorial, pois essas duas potências demonstram cada vez mais serem interdependentes, fomentadores de uma relação frutífera ganha-ganha com economias complementares. Assim, o Lead China, na qualidade de plataforma de promoção de parceria estratégica entre empresas chinesas e brasileiras, para agregar valor com a criação de oportunidades de novos negócios entre os dois países e dinamizar, assim, a cooperação bilateral para o fomento do comércio e investimentos, deseja que essas relações profícuas entre o Brasil e China sejam aprofundadas e cada vez mais próximas, pois o mundo vive numa aldeia global e é hora de superarmos em conjunto as diferenças para promovermos a construção de futuro compartilhado com toda a humanidade. Vida longa a essa relação de amizade entre os dois povos. Esses são os mais sinceros votos da nossa plataforma de negócios, desejando a todos um profícuo evento. Xexê. Muito obrigado, Dr. Everton Monesi, pelas palavras. Realmente é um grande desafio, né, analisar e entender o impacto tributário nas empresas que aqui investem, né, sejam empresas chinesas ou empresas domésticas, nacionais. E é por isso que estamos desenvolvendo hoje esse grande evento, com a presença, inclusive, da autoridade do Consulado-Geral da República Popular da China, nosso amigo He Jin, cônsul comercial do Consulado-Geral da República Popular da China, que sempre tem aí se empenhado em participar dos eventos nesses ciclos de palestra. Sr. He Jin, eu gostaria, em nome de todos aqui, da Deloitte, da ABEC, do Lead China e da CCPIT, agradecê-lo imensamente pelo seu tempo e pela oportunidade aqui de ouvir as suas palavras. Seja muito bem-vindo. Para falar, apenas solicito para tirar do silencioso o seu microfone. Muito obrigado. Imagina, Ricardo, muito obrigado a vocês e amigos da Lead China. Hoje eu vou falar tudo o meu discurso em chinês, para facilitar a comunicação, né?
尊敬的巴西商业领袖组织中国业务区总裁莫雷奇先生，中国贸促会驻巴西代表处总代表郭英慧先生，德勤中国服务部首席合伙人李莹宇女士，各位中巴企业家代表，大家早上好。很高兴啊，今天应邀出席研讨会，以线上的方式和很多的老朋友会面。首先，我代表总领馆对本次活动的举办表示祝贺。当前，在巴西经济企稳复苏、中资企业对巴投资逐渐回暖的这个大背景下，巴西中资企业协会、巴西商业领袖组织中国区和德勤税务咨询公司针对中资企业较为关注的税务问题，联合举办本次研讨会，对于企业及时了解巴西税制改革进展，做好税务合规经营，以及为后疫情时期深入开展对巴经贸务实合作具有重要的意义。去年以来，突如其来的这个世纪疫情啊，至今已经延宕近2年，给包括巴西和中国在内的全球各国经济社会发展都带来了严峻的挑战。尽管如此，中巴作为东西半球2个最大的发展中国家和全球主要的新兴经济体，不仅同舟共济、携手抗疫，双边经贸合作也经受住了疫情的严峻考验，并愈发彰显出2国经济结构高度互补、互利共赢的本质。其中，双边贸易逆势上涨，屡创历史新高。刚才这个莫雷奇总裁也提到了，据巴方的统计呢，去年的双边贸易额首次突破了这个1000亿美元，达到了1026亿美元，同比增长3.2%。中国连续第12年稳居巴西最大的贸易合作伙伴，并成为疫情下为数不多与巴西贸易实现增长的国家之一。刚刚过去的这个9月份啊，也就是今年的前9个月，双边的贸易额就超过了去年的全年的水平。然后刚才那个莫雷奇总裁也提到了，前10个月的贸易额已经达到了1158亿美元，同比增幅高达34%，且这种增势还在持续的扩大。其中呢，巴西进口了384亿美元，对华出口774亿美元，同比分别增长37%和32%。对华贸易顺差接近390亿美元，占巴西外贸总顺差的比重达2%。据预测啊，今年全年的中巴贸易额有望超过1400亿美元，再创巴西外贸历史的记录。与此同时呢，我们的在巴中资企业也是在做好疫情防控的同时，积极拓展对巴的投资合作业务。像我们的这个国网 CPFL 公司、国电投、中国电建、比亚迪等一批的中国企业，在能源电力、基础设施、制造业、信息技术等传统和新兴领域的项目合作呢，都取得了积极的进展。特别是在前不久，长城汽车在欧美车企在巴西纷纷撤资的这种情况下，逆行进入了巴西市场，充分体现了中国企业对巴西市场未来发展的信心。当前面对复杂严峻的全球疫情和世界经济形势，中国政府呢科学统筹疫情防控和经济社会发展，目前的经济运行总体平稳，持续保持恢复的态势。据世行的预测，今年中国的经济增速将达到8.5%，领跑全球主要经济体，对全球的经济增长呢贡献将超过25%。中国正在着力构建双循环新发展格局，向着全面建成社会主义现代化强国的第2个100年奋斗目标迈进。自身的经济发展和对外的合作都具备长期持续向好的基础和条件。与此同时，随着巴西目前疫苗接种的持续加速
特别是近期开始普及接种加强针，推动本地疫情得到显著的缓解，中资企业对巴西市场的兴趣以及中巴投资合作的潜力将得到进一步的释放。据我所知，今天报名参会的就有刚刚来到巴西的一些新面孔，借此机会，我们也对他们的到来表示欢迎。我们常说啊，这个企业来到巴西，既要能够走进来，更要走下去。要想在巴西立足、做好业务，就要深入的了解当地的市场，尽快熟悉当地的营商环境和市场规则。而税务呢，就是其中的重要一环。大家也知道，这个巴西的税制啊相对复杂，税种比较多，征收的层级呢也比较多，一直以来都是中资企业在巴投资的一大难题。刚才这个莫内奇总裁也提到了一个词儿，叫做这个 Custo Brasil， 就是巴西成本。这里面其实就主要包括这个税收的成本。为此啊，巴西的本届政府2019年执政的伊始就提议启动了税制改革。经过了2年多的酝酿，目前改革开始进入了实质阶段。其中所得税改革在议会的审批已取得了一定的进展。但大家更为关注的这个增值税的改革呢，目前形势尚不明朗。这些都与在巴中资企业的业务发展息息相关。同时啊，随着近期巴西政府结合疫情需要推出了救助金的计划，财政压力迫使其开始倾向于实施涉及面更广的全面税制改革。在这种情况下，这改革的内容和程序也更加的复杂。再加上明年即将要举行大选，所以整个税制改革未来走向值得广大的中资企业密切关注。当然呢，关于这个巴西税制的基本情况以及改革的最新进展，接下来今天与会的专家还将为大家做专业的解读，也请大家这个认真的学习，并结合自身的业务，有针对性的进行思考谋划。此前啊，已经有部分的中资企业向我们馆反映了，他们对这个所得税改革的有关关切。在此呢，也希望这个中企协在举办好此次活动的这个基础上呢，会后能够了解并收集有关中资企业对于整体税制改革的诉求，与巴西商业领袖组织和德勤税务咨询公司一道，通过各自渠道向巴西有关主管部门给予反映，推动改革立法向有利于中资企业的方向发展。我们总领馆也会积极发挥桥梁纽带作用，与领区各州政府、议会就此加强沟通协调，为中资企业在巴深耕发展争取并创造有利条件。谢谢大家。Muito obrigado, excelentíssimo senhor Radim, cônsul comercial do Consulado-Geral da República Popular da China, por todo esse apoio nas organizações desses importantes encontros e trocas entre empresários e autoridades sino-brasileiras, para a gente entender melhor e compreender melhor o cenário. Marcou muito o que o senhor disse em relação ao desafio da empresa chinesa, de não somente investir aqui no Brasil, mas literalmente fincar a sua bandeira, ou seja, se estabelecer de uma forma adequada. E esse é o objetivo do evento de hoje. Para isso, eu vou passar a palavra para a senhora Vining Li, que é a sócia líder do Chinese Service Group da Deloitte, uma expert sino-brasileira, né? A gente nunca sabe se a Vining ela é mais brasileira ou mais chinesa, porque ela tem essa interpretação do cenário de negócios de ambos os lados, e ela trouxe um incrível time aqui da Renata Brito, do Yuri Amorim, do Daniel Macedo, para falar um pouquinho sobre a visão geral da carga tributária, a reforma tributária, o compliance tributário no Brasil, planejamento tributário e o impacto
tributário nos negócios. Vinim, é com muito prazer aí, em parceria com você, que estamos realizando esse evento. Gostaria aí de desejar as boas-vindas, pedindo apenas para você tirar aí o seu microfone do silencioso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Ricardo. Agradeço muito o seu comentário. Eu vou falar meu discurso em chinês, tá bom? 各位领导、各位来宾，大家早上好！非常欢迎大家参加此次由中资企业协会 Liechina 以及德勤巴西主办的税务讲座。首先，我自我介绍一下，我是德勤巴西中国服务部的主管合伙人李颖瑜，在职德勤巴西快满15年。在此，我代表德勤巴西特别感谢中国驻圣保罗总领馆商务领事何军先生、贸促会总代表及中资企业协会秘书长郭英慧先生，以及 Liechina 主席 Everton 先生与 José Ricardo 先生对本次讲座的大力支持。我们举办这次的讲座初衷是希望将德勤巴西多年来为中国企业在巴西发展提供的各类业务咨询以及审计服务中获得的洞见、经验与建议，跟巴西的中国团队进行交流，助力中资企业在巴西更好的发展业务，更有效的推进管理，在合法合规的前提下，优化税务规划，从而实现企业价值最大化，为公司带来更多的利润。对于这些经验分享，我们计划举办一系列的讲座，针对不同领域的专业知识来跟大家分享与交流。今天的座谈会，我们重点解读巴西税制对企业，尤其是中资企业运营管理的影响。Próximo slide, por favor. 今天的主讲嘉宾是我们德勤巴西的3位非常资深的税务专家合伙人 Renata Brito、Daniel Macedo 和 Yuri Amorim。他们曾与多家跨国企业、巴西企业与中国企业密切合作过。众所周知，巴西税制是世界上最复杂的税制之一。其复杂之处，除了在整个生产链都产生税收，并且在每个州都有各自的税率，其高昂的税额也是中资企业在巴西投资的主要门槛之一。Próximo slide, por favor. 接下来的税务讲座分5部分。第一部分，我们将会介绍巴西与其他国家的税率对比情况。我们将探寻究竟是业务的哪一个环节更复杂，骄傲的税金更高呢？第二部分是大家目前特别关注的巴西税制改革主题，我们将介绍巴西税制改革动向和内容。第3部分主要介绍巴西税务局的税务系统化、合规管理。第4部分是案例分享，一家巴西运营的中国企业如何通过税务规划，在合规合法的前提下提升公司的利润。第5部分主要是分享德勤对税制改革对企业主要的影响解读。接下来邀请 Renata 来做介绍，谢谢各位。Renata, por favor. Bom dia a todos e a todas. Obrigada aí pelas apresentações. Agradeço a todos as boas-vindas recebidas. Nós vamos começar falando um pouquinho da visão geral de como os tributos no Brasil se comparam com a tributação de outros países. A gente observa, como vocês já ouviram aqui nessa introdução, que o Brasil de fato tem uma carga tributária alta, mas o que é interessante é a forma como a nossa tributação está organizada. Observem nesse gráfico que a maior tributação ocorre nas operações de consumo, nas operações de compra e venda de serviços e produtos. Quando comparamos o Brasil com demais países da OCDE, observamos que
em relação à tributação de lucros, a média da nossa tributação é inferior, né? É uma média de 22% quando a gente considera a tributação de pessoa jurídica, pessoa física, tributação do lucro de uma forma ampla, enquanto que a média dos demais países é de 33%. Mas quando a gente olha produtos e serviços, temos em média 44% de tributação e os demais países 33%. Isso demonstra que a gente está numa posição diferente e traz aí novos desafios para quem está operando no Brasil. Aquilo que tipicamente funciona como planejamento em outros países precisa muitas vezes ser adaptado para que a gente possa ter uma aplicação adequada aqui no Brasil. O próximo slide, ele mostra um detalhamento dessa comparação. Vejam que aqui a gente selecionou alguns países, e quando a gente observa do lado esquerdo, mais uma vez, os tributos indiretos, que a gente denominou aqui, em inglês é o VAT, mais uma vez aparece o Brasil em primeiro lugar, com uma alíquota média de 42%, e os demais países em torno de 20% a 25%. Aqui, quando observamos o dividendos e a tributação de pessoa jurídica, temos uma situação inversa. A nossa alíquota de 34% é inferior à tributação observada em outros países. E isso é o fundo que acontece na discussão da reforma tributária. Esse é o fundo que temos. Nós temos uma tributação relativamente baixa da renda e do lucro, mas muito alta das transações. Isso, sem dúvida, é potencializado porque as transações são inúmeras, são complexas e muitas vezes são tributadas ainda que não se tenha, de fato, uma venda. A mera transferência, a mera movimentação geram obrigações tributárias. A reforma, em teoria, busca equalizar com os demais países, aumentando, sim, a tributação de dividendos, mas, a princípio, trazendo uma redução e uma simplificação de toda a tributação indireta. Esse é o grande desafio que o Brasil tem discutido e que a reforma atual ainda trata de maneira separada. Quando falamos de reforma, a gente tem que lembrar que há diversos projetos de lei, há diversas propostas de emenda à Constituição, e apesar dos assuntos muitas vezes serem semelhantes, há, de fato, diferentes estágios de discussão. Como referência, apresentamos aqui os dois projetos de lei do governo federal. Um que trata especificamente da tributação indireta, da tributação sobre a receita, que é o projeto de lei 3887 de 2020. Esse projeto tem por objetivo alterar a tributação que hoje é feita por PIS e COFINS, tributos denominados PIS e COFINS, por uma tributação simplificada, por um imposto único, que se chamaria CBS. Essa é uma discussão que está no Congresso há mais de um ano, que deveria ter sido a primeira parte da reforma, mas ainda não teve um resultado prático. A segunda parte, que foi o projeto de lei 2337 de 2021, teve uma primeira aprovação na Câmara dos Deputados em setembro deste ano. Esse é o projeto que trata da reforma tributária do imposto de renda. Aqui você percebe um primeiro movimento no sentido de buscar igualizar a tributação, ao menos em termos de alíquota nominal, com demais países. Mas observa-se que esse é o pedaço
da reforma em que temos um aumento da alíquota efetiva. Então, o imposto de renda, ou Corporate Income Tax, sofre alterações de acordo com o texto da reforma aprovado pelos deputados, passando a uma redução de alíquota de 34%, reduz para 18%. Por outro lado, dividendos se tornam tributados e passariam a ter uma tributação de 15%, independente se o beneficiário é brasileiro, se é uma empresa estrangeira, independente se é uma empresa estrangeira localizada em paraíso fiscal ou não. Esse é o texto que hoje está para discussão no Senado Federal e que tem nos causado toda essa expectativa em relação a quando teremos de fato e se teremos uma aprovação dessa reforma. Outros pontos interessantes se referem ao encerramento de um instrumento que trazia bons benefícios para as empresas, que denominado juros sobre o capital próprio, e algumas alterações que podem impactar empresas fazendo projetos de M&A ou ainda projetos de reestruturação societária. Com isso posto, é ainda mais importante do que nunca que as empresas se preparem para uma gestão eficiente e para um planejamento tributário. A reforma, ela, ainda que tenha como pano de fundo facilitar, simplificar, sabemos que é um longo caminho e que nesse momento a gente vive uma incerteza quanto à sua aprovação ou não, e ainda a possibilidade de ter por um período uma tributação superior à atualmente existente, até que se tenha a movimentação das demais discussões na área de impostos indiretos. Dessa forma, trazemos aqui para vocês um exemplo de como o planejamento tributário pode impactar as suas operações e de que forma, ainda que tenhamos a reforma aprovada, é possível ter um melhor retorno, uma otimização dos custos tributários. No final, eu fico à disposição, sei que a reforma é um assunto que traz emoções, traz muitas perguntas, e eu aguardo a participação de vocês ao final da nossa apresentação. Vamos, então, falar um pouquinho da complexidade das obrigações tributárias. Bom dia a todos, meu nome é Daniel Macedo, sou sócio da prática de preço de transferência. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Apenas uma questão de fluxo, né, dessa nossa interação. Pedimos a gentileza de quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor, só preencham os canais aqui de Q&A, que nós vamos endereçar as questões ao final das nossas apresentações. Pois bem, como a Renata comentou, nós estamos realmente prestes a passar por uma reforma tributária, se todos os aspectos políticos eles forem realizados até o final do ano. Essa reforma tributária ela tem uma intenção clara de alterar um pouco a ordem de tributação, principalmente naquilo que envolve imposto de renda, mas infelizmente ela acaba não atingindo um dos aspectos mais complexos da nossa arquitetura tributária, que é o compliance, a realização das obrigações tributárias, a formalização, o preenchimento dos requisitos, as entregas das escriturações e declarações e controles que os contribuintes brasileiros eles têm que apresentar para as autoridades fiscais de forma recorrente e periódica, e dos quais o Brasil acaba se destacando realmente do mundo como um dos países que mais apresenta a necessidade de investimentos por parte dos contribuintes, não só
devida apuração dos tributos brasileiros, mas principalmente no atendimento ao compliance, no atendimento à formalização de que as suas obrigações elas foram cumpridas de forma objetiva. Entre todos os países que a OCDE mapeia, as 60 maiores economias do mundo, o Brasil ele apresenta um gasto horário pelos contribuintes com as suas obrigações tributárias num grau de diferença que ultrapassa qualquer razoabilidade, né? Algumas informações que nós temos aqui no quadro, né? Por exemplo, a média de 2.600 horas que as empresas elas acabam gastando por ano apenas com compliance tributário. Exige realmente que as empresas elas tenham times eficientes e ferramentas efetivas que permitam realmente a entrega com segurança, né? E quando a gente fala segurança, o ponto principal realmente aqui a ser discutido seriam as eventuais penalidades que são apresentadas pela legislação brasileira, não só a falta de recolhimento de tributos, mas a informação incorreta ou incompleta das obrigações, né? Na imagem que nós temos que parece um alvo, né, da ideia aqui realmente é mostrar uma teia de aranha, né? Nós temos ao centro o SPED, nós não vamos passar por todos os acronismos, exatamente para não gerar uma confusão, mas o SPED é um acronismo que é importante conhecer, que é a escrituração pública, o Sistema Público de Escrituração Digital. Nesse sistema, nós temos as escriturações digitais, que tem que conciliar com todas as declarações de impostos e de pagamentos e de recolhimentos e de créditos, que tem que conciliar com os tributos de incidentes sobre prestação de serviços, sobre movimentação de produtos, sobre venda de produtos, que tem que conciliar com os documentos originais de compra e venda de serviços e de produtos, bem como a movimentação de transporte desses bens. Todas essas informações, elas precisam conciliar. Então, a informação que consta numa nota fiscal eletrônica tem que listar os tributos adequados, considerando o produto, considerando sua tarifação, considerando eventuais benefícios que a região onde ele se encontra possa apresentar. Esses tributos, eles precisam ser reconhecidos através do seu recolhimento, eles precisam ser apresentados e formalizados ao fisco, eventuais créditos também precisam ser formalizados, todos eles precisam aparecer nas escriturações contábeis, tributárias e fiscais, que anualmente têm que ser entregues à Receita Federal, né, às autoridades fiscais brasileiras, não só federal, mas também estadual, e caso a empresa ela falhe com alguma dessas informações, existem penalidades, né? Das penalidades mais representativas, a ECF, que é a nossa escrituração contábil e fiscal, similar à declaração de imposto de renda, ela apresenta uma multa bastante onerosa de 3% sobre qualquer informação inequívoca ou informação omitida que o contribuinte, por vezes, fale ao reportar. E essa é uma multa que ela acaba sendo aplicada apenas no caso de um processo de fiscalização, mas que as empresas elas precisam realmente antever e ter o cuidado realmente de reportar de forma apropriada. Isso faz com que diferentes áreas da empresa tenham que se comunicar de uma forma mais ampla e assertiva do que em outros países, né? Então, os times legais, eles precisam ter os seus contratos redigidos de forma apropriada, ter as avaliações de riscos e interpretações das normas tributárias bem amparadas, as discussões com os times tributário e contábil têm que estar alinhadas, o time de tecnologia de informação precisa ter um sistema aplicado para que não ocorra falhas no decorrer do processo, e existe a necessidade de revisões periódicas também, para que o contribuinte ele tenha certeza da informação que foi passada e a forma em que essa informação foi passada. Um dos aspectos que a gente faz aqui um highlight, né, que é bem a segundo subtópico, é o quanto que isso custa para as empresas brasileiras, né? Entre 1,5% e 3,5% das receitas que as empresas brasileiras oferem são gastos
exclusivamente com tax compliance. Nós não estamos nem falando sobre o recolhimento dos tributos, sobre o ônus do pagamento tributário, apenas na gestão dos tributos, né? E isso, infelizmente, a reforma ela não vai alcançar nesse momento. Existem discussões amplas, inclusive até o aspecto do Brasil ser um candidato a entrar no CDE faz com que o Brasil ele tenha que ter algumas iniciativas nesse sentido, mas essas iniciativas elas não estão acontecendo, pelo menos num curto prazo. E isso faz com que as empresas que operam no Brasil, elas tenham um time dedicado e tenham gastos com compliance tributário maior do que outros países. Então, ao fazer negócio no Brasil, é algo que empresas estrangeiras precisam estar preparadas, não só para começar suas atividades, mas também na continuação delas, como foi comentado pelo cônsul, que realmente é um aspecto bastante representativo. Apenas para elucidar um pouco de como a Receita Federal brasileira e outras autoridades fiscais, elas conseguem se valer dessas informações que são disponibilizadas de forma periódica pelos contribuintes brasileiros, nós fizemos aqui uma rápida apresentação sobre o total de autuações realizadas, desculpa, de fiscalizações realizadas entre 2014 e 2019. A faixa verde, que são esses números menores, eles acabam representando as fiscalizações que aconteceram pessoalmente, na qual o fiscal ele vai até a empresa, até o contribuinte, para iniciar o seu processo e pedir esclarecimentos, fazer trocas de informações. Nos outros, todos os casos, no que nós tivemos foram fiscalizações eletrônicas, realizadas através do cruzamento das informações que são disponibilizadas pelos contribuintes. Então, são análises bastante assertivas que a autoridade fiscal, ela acaba procedendo e da qual ela não depende de interação com os contribuintes, né? Então, imaginar que no momento de uma fiscalização você vai ter a oportunidade de apresentar esclarecimentos adicionais em que seria possível discutir interpretações, discutir motivos que levaram a empresa a tomar determinadas decisões no tocante à legislação tributária, acaba não ocorrendo na maior parte dos casos no Brasil. O que nós temos realmente é uma comparação fria numérica, da qual o contribuinte ele ou será penalizado ou simplesmente teria que justificar também de forma bastante fria, numérica e automática o motivo de uma não conciliação de números, né? Isso não faz com que o Brasil ele não tenha suas alternativas no que tange à arquitetura tributária que as empresas elas tenham a possibilidade de fazer. Por enquanto, o que nós falamos foi de tax compliance, ou seja, é realmente conscientizar de que as empresas elas precisam ter uma estrutura robusta no tocante às suas informações tributárias e contábeis para que evitem situações que possam colocá-la em risco de eventuais autuações por parte das autoridades fiscais. Para falar um pouco a respeito da necessidade das empresas, ou da possibilidade das empresas se valerem desses benefícios, né? O que nós trouxemos aqui é um exemplo numérico real de um cliente nosso que concordou em dividir essas informações sobre o regime de anonimato, né? É uma empresa de manufatura que está localizada em um estado do Brasil, o que permite um certo benefício, que permite uma certa vantagem no aspecto tributário, no que tange os impostos sobre produtos na esfera estadual, né? No Brasil, nós temos essas diferenças nas esferas estaduais, o que gera uma certa guerra tributária, mas para os contribuintes acaba sendo uma ótima forma de fazer um planejamento assertivo. Aqui nós não só discutimos a parte de impostos indiretos, mas também sobre a parte de imposto de renda e sobre a parte de preços de transferência. Vale ressaltar nesse sentido que preço de transferência no Brasil é algo que merece um capítulo à parte. Diferente de outros países, nós não seguimos nenhum dos guidelines da OCDE, então a legislação brasileira ela não versa sobre a avaliação das funções e riscos que são assumidos pelo contribuinte brasileiro na determinação de quais seriam os preços razoáveis a serem aplicados à empresa, ao contribuinte brasileiro. Mais do que isso, é feito simplesmente uma determinação de qual seria o limite máximo
máximo de dedutibilidade no caso de importações e qual seria o mínimo de receita a ser reconhecido no caso de exportações. Nessa determinação, sem entrar realmente profundamente nos métodos, o que nós temos é alternativas que permitem a avaliação da lucratividade oferida pela empresa brasileira, comparações de preços de mercado com um tópico específico voltado para commodities, ou a comparação ou avaliação da lucratividade oferida pelas empresas vinculadas no exterior, né? Cada uma dessas abordagens apresenta desafios específicos no tocante àqueles que avaliam a lucratividade ou da empresa brasileira ou da empresa no exterior. Nós temos margens fixas, dos quais não podem ser alteradas por benchmarks de mercado. Então, operações de empresas comparáveis não podem ser utilizadas para justificar as margens que efetivamente foram oferidas pela empresa brasileira, mas a margem que foi determinada na lei precisa ser atingida. Esse acaba sendo um ponto bastante distinto da nossa legislação, mas não é o ponto mais complexo que as empresas têm que enfrentar. A maior dificuldade é que a análise ela tem que ser feita produto a produto e não por função. Então, uma empresa que tem uma determinada função como um distribuidor e tem uma gama grande de produtos, ela por vezes pode apresentar uma margem média para aquele setor, com produtos que apresentam alta lucratividade e produtos que não apresentam uma lucratividade tão significativa, mas que faz parte da estratégia da empresa mantê-los em sua carta. Infelizmente, a legislação brasileira ela exige a margem mínima em cada um dos produtos, e não é possível compensar um produto com muita lucratividade com um produto com baixa lucratividade. Essa avaliação produto a produto acaba reportando ou resultando nos maiores ajustes de preços de transferência que nós temos, e aqui no Brasil, dificilmente as empresas elas acabam fugindo ou escapando de um ajuste de preço de transferência ao final do ano. Existem alternativas para reduzir esse impacto ou eventualmente mitigá-lo a longo prazo, mas isso depende de uma atitude proativa das entidades e não simplesmente uma avaliação ao final do ano, né? Aqui no caso, nós tivemos esse ajuste de mais ou menos R$2 milhões de preços de transferência. Ele foi atingido num primeiro momento por essa entidade, avaliando exclusivamente a lucratividade da empresa no Brasil. A utilização da lucratividade da empresa no Brasil é bastante comum, porque todas as informações necessárias para que essa análise ocorra constam com a própria entidade brasileira, sem haver a necessidade de buscar informações fora do Brasil. Então, é uma prática bastante comum e é uma prática bastante comum das autoridades fiscais também. Esse cliente especificamente, nós tivemos a oportunidade de discutir alguns aspectos para conseguir fazer uma otimização do seu ajuste, né? E o ajuste ele caiu para menos da metade do que eles haviam sido originalmente avaliados, né? Então, primeiro, a longo prazo nós discutimos a possibilidade de um equilíbrio de lucratividade. Então, por mais que a legislação não permita que seja feita compensação, é possível que a empresa estude a longo prazo reduzir a margem dos produtos com muita margem e aumentar a margem dos produtos com margem menor. Na média, a empresa ela continuaria com a margem que foi originalmente estabelecida para ela, mas esse equilíbrio entre a margem dos produtos ele permite uma redução a longo prazo. O segundo, como a análise de lucratividade no Brasil ela é comum e foi aplicada a este contribuinte, não havia sido feito num primeiro momento a avaliação ou a inclusão dos benefícios regionais sobre tributação indireta, sobre os VATs, ao cálculo do que a gente chama de PRL, que é um método que faz a avaliação da lucratividade nas importações do Brasil. Considerando esses benefícios, foi possível otimizar a margem de lucratividade e houve também a redução. E, por fim, nós aplicamos os métodos que envolvem a aplicação de informações provenientes do exterior, que seria o método de comparação de preço e o método de avaliação de lucratividade da entidade no exterior. O impacto dessas duas alternativas nesse exemplo não foi tão representativo quanto os outros, mas também houve uma otimização no resultado final, né? Além da parte de preços de transferência,
nós também tivemos a oportunidade de fazer uma redução representativa no valor dos tributos que essa empresa tinha em decorrência de aplicação de benefícios de pesquisa e desenvolvimento, né, e a redução sobre reinvestimentos, né, na ordem de quase 75%. Para dar continuidade a esse exemplo, eu até convido o meu colega Yuri Amorim para falar um pouco agora da parte dos indiretos. Yuri, por favor. E obrigado a todos. Muito obrigado, Macedo. Bom dia a todos. Bom, só complementando um pouco o que o Macedo estava trazendo nesse slide, acho que é um ponto bastante importante e que foi trazido pela Renata um pouco mais cedo, é que quando nós falamos da taxação sobre consumo, a gente tem um grande impacto, como já foi visto, mas mais do que isso, eu recolho os tributos independente de ter lucro. Ou seja, no Brasil, eu tenho uma taxação em cima da minha operação, independente de se, no final das contas, eu vou ter dinheiro para colocar no bolso. E isso traz um impacto, como podemos ver nesse nosso exemplo, bastante representativo e que também casa com todos os estudos que já foram feitos pela OCDE e por outras organizações. Dentro desse exemplo, o que foi trabalhado e foi identificado como oportunidades foram algumas possibilidades de redução e que conseguiram diminuir e conseguem diminuir em quase 70% o valor dos impostos indiretos, ou seja, da taxação sobre consumo que as empresas elas podem ter no Brasil. Começando, claro, com a negociação junto com as entidades, então, junto com os governos federal, estaduais e municipais, em que a companhia ela consegue reduzir o valor dos impostos recolhidos na importação de insumos, na importação de CAPEX, na importação de ativos imobilizados, na importação de insumos para suas operações, e que logo de primeira já consegue trazer um grande impacto no fluxo de caixa da companhia. Ou seja, nós estamos falando que na importação de todo o ativo imobilizado que foi realizado pela companhia para construir o estabelecimento, nós sabemos que isso é bastante representativo, eu não tenho a tributação, eu posso não ter a tributação de até 25%, 30% daquele material. Então, se eu importar hoje 100 milhões de reais, nós estamos dizendo que nós temos uma economia de 30 milhões de reais em cima dessa operação. Isso sem falar no pós-operacional. Então, após a entrada em operação de todo esse ativo, eu ainda tenho benefícios concedidos tanto sobre os tributos estaduais como sobre os tributos federais, que reduzem a carga tributária efetiva dessa operação. Então, em que eu consigo trazer produtos em que eu não pago imposto na aquisição desses produtos e no momento da saída, ao invés de recolher os 25%, 30% que nós comentamos, eu consigo recolher 15%, 10% do valor do imposto que é devido. Junto com isso, existem também possibilidades, e sabemos, vinculando um pouco com os exemplos trazidos pelo Macedo no slide anterior, em que falamos de tax compliance, a gente sabe que hoje o fisco ele está muito atuante e está bastante desenvolvido tecnologicamente para conseguir seguir o que a legislação ela determina, só que nós, enquanto empresas, também estamos preparados e podemos estar preparados para seguir nessa linha. Ou seja, nós conseguimos estudar a legislação de forma que as regras que estão ali estabelecidas, elas de fato sejam utilizadas, como o próprio Macedo mencionou em algumas opções para o transfer pricing, e são regras estabelecidas e que permitem que a empresa, de modo legal, ela consiga otimizar as suas operações e otimizar o cálculo dos seus benefícios. Ou seja, existem possibilidades na legislação em que eu posso escolher entre uma metodologia e outra, e eu só vou conhecer qual a melhor metodologia para a minha operação a partir do momento em que eu consigo estudar esses modelos e trazer para a minha realidade um modelo que consiga reduzir os nossos tributos. E aí, não falando apenas em uma mudança dentro do time tributário, nós sabemos que esse tipo de operação,
ela requer que eu tenha um envolvimento de toda a empresa. Então, ela requer que eu consiga, assim como o próprio Macedo mencionou, estudar a minha operação e encontrar o melhor modelo para que eu opere no Brasil. Então, se eu preciso aumentar a margem de um produto, diminuir um outro, para que eu tenha uma redução na carga tributária, claro que eu precisaria avaliar se o mercado ele atende a essa mudança que nós estamos aqui considerando, e sim, tenho que levar em consideração os dois fatores. Então, pode ser que eu acabe perdendo um pouco no meu market share, talvez, quando eu falo num produto em que eu estou aumentando a margem, mas, por um outro lado, pode ser que a redução nos tributos compense toda essa mudança e permita que nós trabalhemos com outros fatores importantes para essas questões. E, em cima disso, nós, a partir desse exemplo, a gente trouxe o que seria a carga tributária dentro de uma empresa, dentro desse nosso exemplo, a partir da utilização de todos esses incentivos, o que fez reduzir dos 42 milhões de reais de tributos recolhidos para cerca de 16 milhões. E aí, se a gente consegue enxergar já no próximo slide. Então, a gente teve uma redução de 26 milhões de reais, considerando a apuração de um ano, apenas com o recolhimento dos tributos. Isso fez saltar a rentabilidade, a lucratividade da empresa de algo em torno de 12 para 38 milhões de reais. Esses são pontos muito relevantes e importantes para destacar, porque a gente percebe que os movimentos eles acontecem tanto antes no momento da receita, no momento em que eu vendo os meus produtos, como também na minha apuração no fim do ano, em que eu acompanho mês a mês e consigo trazer os impactos dessas mudanças pelos benefícios que são utilizados. E isso não é algo que funciona apenas da noite para o dia e apenas numa mudança única em que eu fiz e consigo aproveitar toda essa mudança daqui para frente. Na verdade, eu preciso levar em consideração que os nossos negócios eles são dinâmicos. O negócio da empresa ele é dinâmico, ele pode mudar da noite para o dia, e esse acompanhamento, e não só considerar que no fim do ano eu vou pagar o imposto de renda e apenas verificar ao fim do ano o quanto eu vou recolher, esse acompanhamento mensal ele é extremamente relevante para permitir que durante os 12 meses eu consiga trabalhar da melhor forma para que eu garanta a lucratividade da minha operação. E aí a gente pode se perguntar aqui quanto à possibilidade da reforma tributária, que também foi um outro ponto muito bem trazido pela Renata, em que nós falamos, tá bom, estou enxergando que eu tenho uma possibilidade de melhorar a minha operação a partir da utilização de incentivos fiscais, entretanto, vem a reforma tributária aí. E o que a gente enxerga a partir do modelo, e criamos também um modelo, e esse modelo, sim, ele é simulado, para que a gente consiga enxergar o que hoje são os pontos trazidos pela reforma tributária. O que a gente percebe é que, sim, neste momento que é discutido na reforma tributária, eu tenho uma situação de aumento na minha carga tributária. Então, ao invés de recolher 4,5 milhões de corporate income tax, entre os aspectos relativos ao imposto de renda e também os aspectos relativos a preço de transferência, eu passaria a ter um recolhimento um pouco maior, que nós conseguimos ver no próximo slide. Por favor, você consegue. Obrigado. Nós conseguimos enxergar no próximo slide, em que eu tenho uma agregação de cerca de 4 milhões de reais por conta dos aspectos trazidos pela reforma tributária. Entretanto, vale também destacar que, quando falamos dos impostos indiretos, hoje esses não são impactados. Então, um recado que é importante de trazermos para nosso estudo e para nossa visão é que, sim, a reforma tributária ela é importante, eu preciso me preocupar com a reforma tributária, mas será que o modelo em que hoje eu estou operando ele já me permite ter uma visão mais próxima a essa estabelecida aqui como uma companhia que trabalha com planejamento tributário? Essa é uma das perguntas que eu gostaria de
de deixar aqui para que nós possamos avaliar e durante os nossos questionários aqui, para que a gente consiga tentar esclarecer alguns pontos para vocês. Então, será que a partir da mudança em alguns aspectos que hoje eu tenho na minha operação, eu já não teria uma realidade muito mais benéfica de redução da minha carga tributária do que apenas aguardar o que a reforma ela pode nos trazer? Esse é um ponto relevante que gostaríamos de discutir, talvez num painel na próxima apresentação. Seguindo um pouco, a gente trouxe alguns aspectos, me parece que são aspectos que permeiam todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, que são relevantes em todos os temas, independente da existência de reforma tributária ou não. Esses são aspectos que nós entendemos, que nós normalmente já consideramos em todos os projetos em que participamos e que nós gostaríamos também de colocar para que todos vocês consigam exercitar e pensar em cada um desses aspectos no momento em que estamos pensando em investimentos e pensando em operações dentro do Brasil. O primeiro aspecto extremamente relevante, que é muito questionado, é: a reforma tributária vai me trazer um aumento de carga tributária? E aí eu gostaria de responder a esse questionamento com outro questionamento. Será que a reforma tributária vai impactar tanto para você um aumento de carga tributária, se comparada com a possibilidade de planejamento tributário que você pode trazer? Ou seja, fazendo um paralelo com o slide anterior, se eu tivesse um planejamento tributário, mesmo com a reforma, eu teria um recolhimento de tributos em menos de 15 milhões de reais dentro do período de um ano. Além disso, quando a gente fala da taxação de consumo, nós sabemos que existem diversas alíquotas, diversos regimes diferentes que acabam trazendo muita complexidade para a operação e que geram aquelas 2.600 horas por ano para que eu consiga estar em compliance com essa operação. Enxergando por um lado, de fato, isso é extremamente custoso para as companhias, mas a possibilidade dos regimes também traz para a gente a possibilidade de uma análise para que eu considere o melhor modelo para a minha operação. Então, será que estamos analisando o melhor modelo para a operação e trazendo para a nossa realidade aquele que me faz recolher menos tributos ou até mesmo recolher mais tributos, porém ter mais lucratividade? Terceiro ponto relevante é quanto aos incentivos fiscais. Existem discussões com relação aos incentivos fiscais, principalmente quando entramos na reforma tributária, que dizem se os incentivos fiscais eles vão sobreviver ou não à reforma. Temos alguns aspectos relevantes, por exemplo, no último mês, no mês de outubro, foi prorrogado um incentivo fiscal para operações comerciais que encerraria em 2022. Ele já foi prorrogado até 2032. Então, são aspectos relevantes e que demonstram uma possibilidade de manutenção desses incentivos na nossa realidade. Mas um ponto também importante de levarmos em consideração é que, hoje, esses incentivos eles são vigentes. Então, considerando a nossa realidade hoje, eu utilizo de todos os benefícios que eu posso utilizar? Será que a minha operação ela permite que eu traga um planejamento para dentro de casa e que eu consiga uma redução da minha carga tributária que funcionará nesse período pré-reforma e, eventualmente, se houver uma reforma para os próximos anos? Um quarto tópico, e esse é um tópico que acho que um dos que mais traz questionamentos, é quanto ao tax litigation, ou seja, existem hoje diversas discussões sobre qual o melhor modelo, qual a estrutura que eu devo seguir para ter um mínimo de discussões, seja ao meu favor ou seja por conta de inspeções realizadas pelo fisco. Isso é algo que é, de fato, uma incógnita se continuaremos com esse modelo quando falamos de reforma tributária, porque sabemos que a legislação brasileira ela é extremamente complexa e ela traz diversas nuances e que a todo tempo são questionados. Então, o que a gente sempre traz para a discussão é que
é muito importante que estejamos com os nossos assessores legais ao nosso lado para conseguir nos acompanhar e para conseguir entender e estudar tudo aquilo que for colocado, toda aquela operação que ela for considerada. E, por fim, uma transição. O que a gente chama de transição? A gente pode tratar como uma transição, de fato, de um período de uma operação pré-reforma para um pós-reforma, mas eu gostaria até de ampliar um pouco esse nosso conceito, até para sair um pouco da visão de reforma que sabemos que pode acontecer para o próximo ano ou não, e trazer uma visão de que como eu poderia gerir a minha transição do momento em que eu estou agora para o momento em que eu consigo trazer maior lucratividade e recolher menos tributos daqui para frente. Então, esses são aspectos que eu gostaria de colocar para todos vocês e também de nos colocar à disposição para responder a questionamentos de vocês a partir de agora. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse nosso encontro, dizer que é uma grande satisfação por parte da Deloitte poder compartilhar um pouco das nossas experiências e poder trazer também pontos e conseguir enriquecer nossas experiências junto com a experiência de todos vocês. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Yuri. Obrigado, Renata Brito, ao Daniel Macedo também. Excelente explanação. O aspecto tributário, não só para chinês, mas até para o empresariado brasileiro, é muito complexo, muito difícil de ser entendido. E vocês conseguiram, aí, de uma forma muito didática, passar com facilidade essas informações. O que pesa, é claro, a necessidade de debatermos mais com os empresários chineses, estrangeiros também, outros estrangeiros que estão participando, e ao empresariado local, filiados, clientes, filiados ao Litina, clientes da Deloitte, dentre outros, aí algumas questões imprescindíveis. Tão imprescindível é que mais de 160 inscritos para esse evento, né? Estamos aí com uma média de 130 pessoas nos assistindo, né? Depois de 2 anos de webinars, eu acho que isso demonstra a importância, a relevância e a atualidade desse tema. Eu gostaria de passar aqui uma pergunta que chegou aqui do público para a Vinin, a Renata, o Yuri e o Daniel, né, toda a equipe da Deloitte. E no caso de aprovação da reforma, como funcionará a tributação dos lucros / dividendos auferidos antes da aprovação? José Ricardo, acho que essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Essa é a grande preocupação. O texto, da forma como ele está escrito hoje, ele permitiria a tributação dos lucros anteriores à reforma, caso aprovada. Então, os lucros anteriores a janeiro de 2022, se distribuídos, aprovadas a distribuição, efetuado o pagamento após a aprovação, estariam sujeitos ao 15%. Esse é um dos temas de grande debate. O relator no Senado já disse que aprovar dessa forma iria gerar um grande aumento de contencioso tributário no Brasil. Mas, de fato, da forma que hoje está escrita, haveria, sim, esse risco, e a recomendação hoje para as empresas é de que elas avaliem a posição de caixa, de lucro, em que momento elas podem efetivamente aprovar uma distribuição. Muito obrigado, Renata. Nós recebemos aqui mais uma pergunta. Gostaria também da participação novamente de vocês, dos palestrantes. Quais são as alternativas que o contribuinte tem para otimizar os ajustes de preços de transferência em curto e em médio prazo? Obrigado, Ricardo. O pessoal está bem afiado aqui nas perguntas, viu? Perfeito. Bom, realmente, a regra de preço de transferência no Brasil, da forma como ela está colocada, ela
traz algumas alternativas para o contribuinte, né? Quando a gente fala de curto prazo, ou seja, eu estou com o ano em curso e eu já tenho a estimativa de um ajuste e gostaria de otimizá-lo. A utilização de métodos que dependem de informações provenientes de empresas no exterior acaba sendo uma opção direta, e também a utilização de cartas de crédito, das quais poderiam ser contabilizadas no Brasil como uma redução de custo e como uma redução de receita no exterior também. Nesse sentido, nós teríamos pelo menos a compensação do efeito de bitributação decorrente do ajuste de preços de transferência no Brasil. A médio prazo, além de continuar utilizando essas alternativas, né? Afinal de contas, no Brasil, a gente fala que preço de transferência, você tem que pensar de uma forma ampla de alternativas para que você realmente tenha uma redução eficiente. Seria realmente o acompanhamento e gestão de preços médios, para que você consiga fazer um equilíbrio da tributação, o equilíbrio de lucratividade entre os diferentes produtos, para que você não tenha produtos com baixa lucratividade que vão ser penalizados em detrimento àqueles que apresentam uma alta lucratividade. Muito obrigado, Daniel. Nós ainda temos tempo para fazer mais, talvez, 2, 3 perguntas, né, respeitando o horário até às 10h20. Considerando que o aproveitamento dos incentivos fiscais geralmente envolve mover a operação para regiões mais distantes do mercado consumidor, como avaliar qual o ganho efetivo? Posso falar um pouquinho a respeito dessa pergunta? Bom, vamos lá. Acho que existem aspectos que são bastante relevantes e que vale a gente considerar aqui. Uma parte deles é que é bem interessante que eu vou colocar aqui, mas não necessariamente todos os incentivos eles estão em regiões mais distantes. De fato, os que talvez causem um maior impacto, que tenham maiores valores, eles realmente estão localizados fora, digamos, do principal polo de consumo, mas nos nossos polos de consumo hoje, principalmente considerando o impacto dos impostos indiretos e o impacto dos incentivos fiscais de ICMS, que são os impostos estaduais, praticamente todos os estados da federação já concedem incentivos de grande relevância. Então, além de um primeiro fator de que nós entendemos que vale sempre estudar a melhor localidade em que eu esteja localizado, em que eu devo estar operando, em comparação com a localidade em que os meus clientes estão, é sempre importante a gente trazer aspectos e avaliar se esses ganhos tributários que eu posso ter por estar mais distante, eles compensam as perdas logísticas que também podem existir a partir dessas operações. Então, um exemplo interessante é a grande quantidade de empresas que hoje estão estabelecidas na Zona Franca de Manaus, que é uma região distante do consumo, e que ainda assim é relevante para elas, com todo o custo logístico dessa operação, é relevante para elas continuar operando nessa localidade justamente por conta dos incentivos fiscais que elas conseguem realizar. Muito obrigado, Yuri. A próxima pergunta. Para a realização de planejamentos tributários, necessariamente é preciso estar situado em região incentivada? Vou complementar essa daqui, acho que até interessante, José Ricardo, que elas têm certa conexão, né? A primeira pergunta com a outra. Como eu mencionei anteriormente, existem algumas regiões incentivadas, como a Zona Franca de Manaus, que nós podemos considerar como a região mais incentivada do Brasil, e eu não preciso estar localizado lá. Trago exemplos bastante importantes aqui, como são os incentivos de ex-tarifário em cima do imposto de importação, e que independe de onde eu estiver, eu posso aplicar esses benefícios. Além desses, os benefícios estaduais, e que hoje, por exemplo, por incrível que pareça, o Estado de Minas Gerais,
que fica muito próximo ao grande polo consumidor, ele é um dos principais estados que concedem incentivos fiscais em cima dessa operação. Lembrando que o ICMS representa praticamente mais de 50% de todo o imposto cobrado sobre o consumo. Então, eu não preciso necessariamente estar nas regiões mais incentivadas para conseguir ter um volume interessante de incentivos. Ótimo, Yuri. Muito obrigado. Uma pergunta também do público aqui, falando que o imposto brasileiro, né, são vários impostos, né, muito complexo, o que resulta uma carga horária diária muito grande de relatórios e de gestão. Então, a dúvida é se a reforma tributária pode desempenhar um papel na simplificação da administração tributária corporativa. Muito obrigado. Bom, diretamente, o que a gente vê na reforma, principalmente da parte de indiretos, é simplificação, redução da quantidade dos tributos. Então, a princípio, a resposta seria sim, uma simplificação dos tributos deveria reduzir o tempo de compliance, as obrigações acessórias. A nossa experiência em alterações anteriores da reforma tributária, de outros momentos de reforma tributária, nos mostra que essa simplificação não vem de modo rápido. A gente sabe que hoje toda a compliance do Brasil está dentro do ambiente denominado SPED, e isso será mantido, e uma simplificação imediata é menos provável, mas ao longo do tempo, passado a transição, é sim esperado que o próprio SPED tenha parte das obrigações reduzidas e facilite um pouco aí a vida de quem está na operação do dia a dia. Ótimo. Temos aqui uma última pergunta, infelizmente, por conta do tempo. O legal é que tem aí mais de 130 pessoas nos ouvindo, assistindo aqui ao ciclo de palestra de hoje, e não param de chegar perguntas. A próxima e última pergunta, lembrando que as demais perguntas serão levadas aos palestrantes para oportunamente responderem, a reforma tributária do Brasil está relacionada ao seu desejo de ingressar na OCDE, e pode-se presumir que o calendário de disposição de melhoria fiscal será baseado nessa condição? Há sim uma relação. Como a gente mostrou no início, o fato do Brasil ter uma tributação muito diferente dos demais países da OCDE é um dos motivos para que se tenha também uma reforma para que possibilite a negociação do ingresso do Brasil na OCDE. Mas é muito difícil a gente associar o tempo de aprovação da reforma com os compromissos da OCDE, porque a gente sabe que passa, né, por aprovações que são também regidas por interesses políticos, então não dá para se fazer uma associação direta. O interesse do Brasil em ingressar na OCDE é de anos, de fato, avançou nos últimos anos com algumas alterações, mas fazer uma associação seria ótimo se a gente pudesse ter essa certeza, mas infelizmente não. Só para aproveitar, para atualizá-los, né, a reforma tributária que está no Senado precisa passar pelas comissões e depois ser votada no plenário. Ela ainda não passou nem pela aprovação da primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e ela já recebeu no Senado 26 propostas de emendas até a semana passada. Então, só para trazer para vocês um pouquinho desse contexto, de que realmente não é rápido, ainda tem um monte de discussão antes que a gente consiga chegar na votação no plenário. Perfeito, Renata Brito, muito obrigado. Agradeço a toda a equipe da Deloitte, em nome aí da Viningui,
pela incrível apresentação que vocês fizeram, abordando diversos aspectos sobre essas questões tributárias que impactam os negócios dos chineses aqui no Brasil. Infelizmente, por conta do horário, não podemos aí responder a todas as perguntas, mas eu acabei de escrever aqui no chat o e-mail do Lead China, então fiquem à vontade para endereçar as perguntas ao contato@leadchina.org, contato@leadchina.org. E aqueles que queiram assistir aí alguma parte da incrível explanação que a Deloitte fez hoje sobre as questões tributárias, pode acessar depois a página do YouTube do Lead China, faremos o upload desse evento. Eu passo agora com muita alegria para as considerações finais e encerramento o senhor Guo Yinhui. O senhor Guo Yinhui, ele é o diretor-geral do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional, a CCPIT, plataforma de negócios que tem um memorando de entendimentos formal assinado com o Lead China. Senhor Guo Yinhui, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Peço apenas para que o senhor tire do silencioso o seu microfone. Muito obrigado. 尊敬的何军商务领事、艾弗顿主席，还有李颖瑜女士，以及这个各中资企业的参会代表，大家好。应这个广大会员企业的要求和需求，巴西中资企业协会今天呢联合德勤巴西以及 Lichi China 组织了这个今天的线上税务讲座。在讲座结束之际呢，我仅代表巴西中资企业协会秘书处，还有我们贸促会巴西代表处，祝贺呢本次研讨会成功举办。那么在此呢，我要感谢中国驻巴西圣保罗总领事馆商务领事何军先生，德勤中国服务部首席合伙人李颖瑜女士，以及巴西商业领袖组织中国区主席艾弗顿·莫内奇先生对活动的支持，并在会上呢发表了热情洋溢的致辞。也要感谢呢巴西商业领袖组织中国区的里卡多先生为筹备今天讲座所做的工作，还要感谢呢咱们3位德勤税务咨询合伙人雷塔纳·布里托女士、尤里阿莫林先生和丹尼尔·马塞多先生就巴西税制的基本情况，在巴税务合规和税制改革对中资企业可能造成的影响等内容进行了精彩讲解。那么以及呢从业务角度为中资企业制定税务规划提出的一些相关的专业建议。那么巴西的税收呢和税务改革是中资企业共同关心的问题。大家都知道，巴西税种繁多且变化频繁。那么世界银行呢对世界上190个国家的10项营商环境分析当中，巴西税收单项排名第184位。这个呢也充分印证了巴西税制体系复杂，那么呢企业呢也难以准确把握，也给我们中资企业在巴经营呢造成了很大的挑战。那么本场讲座呢内容丰富，深入浅出，相信呢在座的中资企业都会有所收获。那么会后呢，如果中资企业有什么问题，也可以呢随时跟这个协会沟通，通过邮箱、通过微信方式跟我们沟通。那么呢有些这个意见和建议呢，我们就看通过什么渠道啊，包括通过我们 Lichi China 或其他的什么渠道，我们一起呢向相关部门反馈。在此呢，我还要特别感谢出席今天这会议的各中资企业的参会嘉宾，对我们协会工作的支持。受疫情影响呢，线下活动现在受到很多限制。那我们巴西中资企业协会秘书处呢，也期待未来条件允许的情况下，能够多多与大家当面交流。最后，我们秘书处将一如既往继续为巴西的中资企业做好服务。
我们呢会持续关注巴西最新出台的政策、法律、税收、劳工等规定，并克服疫情困难，多组织大家喜闻乐见的活动，为大家提供良好的服务，助力中资企业顺利投资巴西，并得到可持续的发展。也希望呢，咱们各中资企业呀，多给我们的工作提出意见和建议。那么最后呢，欢迎大家随时和我们联系，谢谢大家。Muito obrigado, senhor Guan Wei, pelas palavras. Realmente é um momento de muita alegria. Tamanha alegria que era a minha preocupação inicial da tradução, porque a questão tributária é muito complexa. Então, também uma salva de palmas aos tradutores, ao Su Lindong e à Lin, que fizeram um incrível trabalho nessa plataforma de interpretação. E agradeço a todos os ouvintes mais uma vez. Estejam conectados conosco, podem acessar a página do YouTube do Lidchina, que lá vocês oportunamente encontrarão essa palestra, ou melhor dizendo, essa aula promovida pelo grupo da Deloitte, que com tanto carinho organizou aí essa apresentação. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia, bom trabalho, obrigado pela participação. Até logo. Tchê, zaijian. Declaramos encerrada o evento de impostos hoje, junto com a Deloitte, com a ABEC, com a CCPIT e o apoio do Consulado Geral da China em São Paulo. Muito obrigado.